Bem-vindo a Masmorra. Eu sou o Matheus, sou ilustrador e quadrinista e serei o seu guia nessa masmorra onde histórias muito insanas são contadas. Esse é o primeiro vídeo desse canal, eu agradeço muito a sua moral por estar dando essa conferida no canal. Esse canal será destinado a conversas e análises e compartilhar conhecimentos com relação à arte e a storytelling, principalmente também sobre obras que são bem sucedidas por aí. Eu vou tentar sempre aprender alguma coisa junto com elas. Então a gente vai discutir um pouco sobre essas obras e tentar extrair algum conhecimento sobre elas. No vídeo de hoje, primeiro vídeo do canal, eu tô junto com meu amigo o Felipe do canal Fagulha Criativa, vai estar aí na descrição se você quiser conferir. E a gente vai conversar um pouco sobre fantasia, sobre discutir sobre o universo de fantasia, sobre criar o universo de fantasia. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então, novamente, como eu comentei no começo, esse canal tem o objetivo de refletir e tentar aprender alguma coisa com obras. Mas hoje vamos começar com um tom um pouco mais descontraído e vamos conversar sobre criação de universo de fantasia, o que faz uma boa fantasia. Então, bora pro papo. Teste, 1, 2, testando. Teste, Tá aparecendo aí? Teste, orcs não são pais de família. Nunca serão. Agora passa aquela imagem dos orcs mexicanos, né? Que a gente falou. Hoje eu tô aqui acompanhado de um sujeito especial aí, meu parceiro Felipe. Tamo junto. Tamo de volta. Aí. Veio fazer uma bagunça aqui pra gente dar uma discussão. Então, como a gente já comentou aqui, né? Esse é o objetivo, esses quadros que a gente tá tendo aqui no canal é a gente poder discutir sobre histórias, sobre coisas que a gente aprende sobre ela, discutir sobre histórias já feitas e princípios de história pra gente aprender a contar histórias melhores também aqui, né? Então a gente normalmente vem aqui e dá o palpite ao longo dos quadros, dá uns pitacos de um palpiteiro aí. E hoje eu tô acompanhado de outro palpiteiro, então hoje Exatamente. eu e meu parceiro Felipe a gente vai falar aqui um pouquinho do que faz um universo de fantasia. O que você pensa na hora de escrever um universo de fantasia? Porque tanto Felipe quanto eu estamos escrevendo nossos respectivos universos, brisando muito em cima deles, né? Sim. E é um gênero que, assim, a gente tem que se impor limite ali também, porque senão vai embora, né? Senão não dá. Deixa eu só centralizar ali. Senão você não dá certo, né? Então, seguinte, meu caro Felipe, já que você já chegou aí, eu queria já te puxar o primeiro assunto. De onde que você tirou a ideia para escrever um universo de fantasia? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? O universo de fantasia a gente já consome desde sempre, né? Desde que você é pequenininho, você consome obras de qualquer tipo de mídia, tanto a parte de desenho animado, de filme, de videogame, de livro, de quadrinhos, né? Então ali você vai já sendo introduzido a realidades que não são a do mundo real, né? Então são coisas fantásticas, né? Então você já vai absorvendo e conhecendo ali aquele gênero, e isso você sendo um criador, né, uma pessoa, um escritor, um quadrinista, então aí você já começa a pensar toda vez que você está vendo uma obra interessante, aquela obra te instiga, te passa algum sentimento forte, aí você pensa, pô, o que que eu poderia fazer, produzir para passar adiante, né, para outra pessoa ter esse mesmo sentimento lendo uma obra minha. E aí o universo de fantasia é aquilo, né? É o universo onde você tem a maior quantidade de opções possíveis para você explorar. Então você vai criar seu mundo ali, vai criar o seu personagem, a sua trama, e você vai tentar impactar o leitor ao contar uma história que você imaginou ali. Então acho que foi principalmente por essa chuva, né, de absorção de boas histórias da cultura pop, da fantasia, que aí te instiga a querer produzir também. Você fala, pô, eu consigo fazer isso aqui. Talvez não do mesmo nível, mas bora tentar, né? A gente tem que ir testando para conseguir ir melhorando e aprendendo mais até chegar no seu
no seu ápice ali com uma obra, né? Então foi praticamente isso, absorvendo, aí vai misturando um monte de tendência, um monte de referências, e aí você começa a imaginar algo que seria novo ali, né? E você quer passar adiante, né? Cara, eu acho que essa questão de escrever fantasia é uma das coisas mais primitivas do ser humano também, se a gente parar pra pensar. Desde imaginar coisas fantásticas, conto de fada, coisa e tal, né? Até a gente pegar tem um ensaio até do Tolkien, inclusive, sobre essa questão da origem das histórias de fada, o que são histórias de fada, o que é, o que não é. É até interessante que ele desemboca essa ideia no conceito da fantasia e no conceito de mitos. Então, se for ver até histórias clássicas, elas estão meio que. Tem vários princípios que vão originar essas histórias que a gente está indo, né? Então, por mais que a gente tenha uma roupagem nova atualmente, eu acho que o gênero ele é um herdeiro dos clássicos também, né? Eu falei que eu tô numa jornada de ler os clássicos, tipo a Ilíada e a Odisseia. Tô criando coragem pra ler a Eneida. Assim, cara, tem muita coisa que você pega ali. Só tijolo. Não, é só tijolo e só coisa difícil, não é uma leitura fácil, mas é incrível, assim. E tem muito essa questão, tem muitos princípios que você vê que são similares. Você identifica nesses heróis antigos coisas dos heróis. Você enxerga coisas, sei lá, características de heróis antigos que vão desembocar no Aragorn num dia, sabe? Então acho que tem essa questão até um pouco natural também de fantasiar as coisas, de criar esse mundo mais fantástico. Sim, faz todo sentido, que é da própria história da raça humana a gente contar histórias, criar histórias, porque a gente passa não só um sentimento, mas passa uma mensagem de uma forma diferente, uma forma mais atrativa para a pessoa absorver aquilo, não é igual um livro didático que a gente pega e a informação tá ali e você tenta absorver aquela informação, mas ela não te impacta e não te prende e nem dá um exemplo. Aí quando a gente cria histórias, e principalmente do universo fantasia também, que é tudo em outra escala, né? E você cria outras condições que você não tá na vida real, mas você vai entender como é que se passa as regras daquele universo e a história que está sendo contada ali, né? Então a gente vai absorvendo valores, vai criando sentimento pelos personagens e também aprendizado para a vida. Então e a nossa vida, a gente é o personagem principal, quando a gente tá vendo uma história ali, a gente consegue se apegar e se colocar naquela situação que tá ali, acompanhando os personagens que estão sendo desenvolvidos na história também. Então isso daí vai gerando uma bola de neve ali, e o que você vai aprendendo, você vai prendendo as pessoas naquela história, e igual você falou, os clássicos, né? As boas histórias, elas continuam com a prova do tempo, né? Elas continuam sendo referências e as outras as novas obras vão se baseando naqueles mesmas bases das histórias antigas também, né? Então é muito legal porque cada um vai incrementando o outro nesse mundo, né? É que é a base da vida também, né? Se a gente for pegar até. A gente brinca, né? Qual que é o sistema de magia do Senhor dos Anéis? Cara, o sistema de magia do Senhor dos Anéis é milagre da Bíblia, entendeu? É tipo isso daí, né? O cara não tá pensando em fazer feitiçozinho, tipo, ele tá pensando, um padre me contou que tem um cara que abriu o mar. Vou fazer um mago que abre o mar. Tipo isso daí, né? Exatamente. Então, envolve várias questões. E do ponto de vista mais prático, o que você pensou originalmente na hora de escrever o teu universo? Acho que a primeira coisa que eu fiz foi a parte do sentimento. Se eu vou criar um mundo totalmente novo, o meu universo é de alta fantasia, então você deleta esse mundo aqui que a gente vive e você cria um novo do zero. Então você tem que criar as bases, tudo, né, para ter aquela regra interna no universo, na qual depois o leitor ele vai entrar nesse universo através da história do personagem principal. Mas na verdade o que eu queria passar primeiro para construir as regras do universo é o sentimento. Que tipo de universo vai ser? Vai ser um universo sombrio? Vai ser um universo mais realista? Vai ser um universo otimista, né? Esperançoso? Então acho que isso foi a primeira coisa que eu pensei na hora eu quero criar uma história, né? O que eu vou passar?
E aí, no meu universo em si, eu acho que foi mais pro otimista, né? Mesmo tendo coisas ruins, tendo o lado negativo, o lado sombrio, né? Para sempre dar aquela dualidade entre o bem e o mal e criar o conflito, né? A ser consertado naquele universo, eu queria passar uma coisa otimista, né? Então, focado em fé, esperança, em que tudo vai dar certo no final também. E a partir disso aí eu fui criando elementos, né, na história para tentar simbolizar, né, esse sentimento principal, né, que seria a base de tudo. Então acho que pelo sentimento foi a primeira coisa que eu pensei. Cara, eu penso muito desse jeito, nesse sentido que você tá falando também. Normalmente, não necessariamente no sentimento, mas eu acho que. É, o sentimento, né? A vibe do universo. O meu foi pra um caminho um pouco diferente. Eu pensei, vou fazer pra um público um pouco mais velho. Aí eu fui pensando, pô, beleza. Eu vou fazer uma história que é mais sombria. Só que ao mesmo tempo eu não queria cair no Dark Fantasy. Eu não queria É um exagerar. ponto também, né? Eu não quero exagerar, calma lá, é numa medida específica. É pra ele ser sombrio, é pra ele ser sério, mas não é pra atravessar ali também. No meu caso também tem uma coisa mais que eu pensei, falei, pô, cara, todo mundo faz fantasia medieval. Eu vou fazer uma baseada no século XVII. Porque sim. Sei lá, tipo, são cavaleiros com pistola, sabe? Dá pra fazer um negócio. Legal. Dá pra fazer um negócio diferente, assim. E provavelmente É uma muita gente, método, né? não, e provavelmente muita gente vai bater o olho e falar e pensar que é medieval porque tem armadura, mas não. Depende do período, né? Sim. Mas tem essa É questão. importante. Porque você pega já referências que existem, você escolhe um momento da história na onde você vai criar ali, que aí você traz os elementos que você deseja para deixar a história mais impactante que você gosta de contar, né? Aí é legal, porque você pegou um momento que você pega dois universos diferentes. Hoje em dia, o exército é militar, cheio de arma, de disparo, tudo, arma de fogo, né? Totalmente diferente da antiguidade que era da armadura. E você conseguiu pegar uma época ali bem interessante, né? Que você consegue mesclar um pouquinho dos dois, né? O final da era das armaduras pro início da era da arma de fogo, né? Sabe o que é engraçado? É muito engraçado você ver que os princípios se mantêm. Tipo, a armadura continua se usar hoje, sabe? Só não é como era antes. Sim. Mas também uma outra coisa que você comentou que eu achei interessante é que você falou que não pode parecer o nosso mundo real. Então, o que você estava pensando não pode parecer o nosso mundo real? Você pensou em distanciar o nosso mundo real? Que sentido você pensou nisso? No sentido da história do mundo mesmo, porque eu queria ter total liberdade para criar algo novo, que eu poderia utilizar referências do mundo real, só que ela não traz a bagagem do nosso mundo, né? Então a história dos nossos povos, dos países, né? Então não trazer a bagagem da raça humana ao mesmo tempo que eu poderia me basear dela em momentos diferentes da história. Por isso que eu criei o universo de alta fantasia. Então as raças que eu vou criar, eu posso criar raças novas. Cada um desses povos eu posso pegar algum povo da vida real para me usar, para usar como base, né? Só que aí você não tem esse vínculo, né? De tipo, esse povo aqui é baseado no Império Inca, mas eles estão com, sei lá, um objeto, uma arquitetura diferente que é de outro mundo. Nesse meu universo é tudo misturado, porque como é um mundo totalmente à parte, eles podem ter chegado àquela solução de alguma forma, mas aí você não cria aqueles furos de roteiro gigantesco que tem, que é uma baixa fantasia teria que ter, que é da parte histórica, né? De você estudar aquilo ali e você tem que seguir a risca, porque senão você quebra e uma pessoa que vai entender vai ficar com o pé atrás falando, não, isso daqui tá errado. No universo de fantasia, não, você é o praticamente Deus daquele universo ali, né? Então você pode brincar com qualquer alternativa. E como eu sou criador, eu posso usar o meu background de coisas que eu pesquiso nesse mundo e aquilo que eu achar interessante, aí eu passo para dentro da obra, né? Mas, novamente, a base do universo é totalmente nova, né? Então eu não fico preso, né, às linhas da cronologia humana, né, nossa aqui. Então, por isso que eu acabei decidindo alta fantasia, para poder brincar um pouquinho mais, né? É até uma questão que o próprio Tolkien colocava, né? Tem um ensaio que fala sobre histórias de fada, ele comenta que para você ter esse efeito da fantasia você precisa
tem um mundo que ele chama de subcriado, né? Um mundo à parte, com suas regras próprias, com seus conceitos próprios que são consistentes entre si, não necessariamente com o mundo real. Eu acho que até isso é essencial para ter essa sensação que a gente tem de se maravilhar com esse mundo. Porque, Sim. querendo ou não, é por isso que a gente tá vendo essa história, né? Se você quisesse ver o mundo real, você via uma desgraça do documentário, né? Você não via... Você não vai pegar um Senhor dos Anéis pra você saber sobre o mundo real, né? O legal do universo de fantasia é que é um escape. Você não desliga totalmente do nosso mundo, porque os arquetipos, o senso moral que está ali dentro do universo, o leitor que vai estar consumindo aquela obra, querendo ou não, ele vai se espelhar nas experiências que ele tem. Então, de alguma forma, vai ter uma proximidade. Só que todo o restante, você pode criar algo totalmente novo, que tenha profundidade, que choque o leitor, por causa da história, dos valores ali, né, da mensagem em si, e não necessariamente do ambiente que está sendo contada a história, né? Então você pode fazer algo totalmente diferente. Igual uma das suas histórias em quadrinho que você fez a brincadeira lá, que quando a gente tava no evento, o cara até achou legal. Pô, tem uns navios, o pessoal voa no mar de nuvem. É um conceito totalmente diferente, que não existe no mundo real, mas a pessoa consegue, navegação, navio, só que é em outra superfície. Que superfície que é essa? Nas nuvens, no céu, né? Então você vê que traz desperta aquele interesse do leitor também, porque tem proximidade e ao mesmo tempo não tem com o mundo real, né? Então acho que esse contraste que atrai, né, no universo de fantasia. Foi o que você falou, tem elementos que tanto na história de alta fantasia quanto no mundo real vai estar igual. O pessoal na alta fantasia precisa sentar. Cadeira. No nosso mundo tem cadeira também. Então tem esses elementos que não dá pra... uma pessoa ela quer ter um lugar que ela se sinta protegida. Vai ter a casa, a cabana. E no nosso mundo tem também. Então tem similaridade em certas coisas, tanto de forma material, nas duas, como também nos valores. Por exemplo, você criar um personagem ali no universo de fantasia que ele dá a sua palavra para outro personagem. E depois ele falta com ela, aí você fala, pô, isso é traição. A pessoa que tá lendo, ela vai identificar, não importa qual regra você coloque dentro do seu universo, vai despertar um sentimento que é similar à regra do leitor que tá fora daquele universo ali. Aí você pode criar aquela regra interna que naquele universo, por exemplo, traição é visto como uma coisa boa. Só que aí isso vai instigar o leitor a ter que pensar nos próximos acontecimentos como seria feito naquele universo onde as coisas são invertidas. Então sempre tem aquele parâmetro, né, do leitor que está lendo, que está no nosso universo, para o universo de fantasia que está sendo contado, né? Então mesmo que seja do avesso, o oposto, sempre vai ter aquele parâmetro que é o próprio pensamento do leitor, que ele é tipo um navegante, né, naquele universo de regras que a gente está estabelecendo para ele, né? Então sempre vai ter, mesmo em alta fantasia, que é um mundo totalmente criado, os parâmetros universais que funcionam tanto dentro quanto fora da obra, né? E isso que é a brisa, que você fica, nossa, caramba, o que tá acontecendo aqui, né? Que aí liga o leitor. Querendo ou não, nós somos humanos, né? A gente tá interpretando o mundo de acordo com o que a gente escreve, né? Exatamente. Fala, né? Pô, não sei se você já reparou na cena do Hobbit que o Smaug fica revoltado com o Bilbo. Não sei se você reparou qual é a frase que deixa ele revoltado. Ai. Será que eu lembro? Calma, é aquela conversa lá, você é mercador de barril. Isso, é justamente a do barril. Essa é uma sacada muito barril. Boa. Como é que ele fala? Ele não é roubador de barril, é montador de barril? Como que era? Que ele fala, eu sou montador... Putz, eu não lembro se é vendedor ou montador de barril, mas depois ele fala, eu sou aquele que entra na água e sai renovado. Aí qual que é o ponto? É justamente nessa frase que o dragão fica pistola com o Bilbo. Só que você pensa, pô, tem a ver com a história. Na história, eles já estão conversando faz tempo, o dragão tá ficando sem paciência. Só que o dragão é um símbolo que no imaginário medieval é associado a coisa ruim, né? É o capiroto, né? O tinhoso. O dragão é o tinhoso. E o cara tá literalmente descrevendo um batismo. É a imersão na água, né? Não, mas então, pô, é uma questão que vem do Tolkien, não vem do mundo em si, mas no mundo faz sentido, né? Porque, por exemplo, pô, não tem por que o dragão em Terra-média ficar revoltado com o batismo, porque o batismo não existe lá.
Não tem porque o Bilbo referenciar o batismo, porque o batismo também não existe. Só que é uma referência que no contexto específico faz sentido simbolicamente, mas no mundo não é nada assim, sabe? Sim. Mas o leitor, talvez, aí a gente que acaba captando, né, essa conexão, né? Isso que é legal. Se é que é proposital, né? Pode ter vindo só vindo da cabeça mesmo. Vai saber que o Tolkien tava pensando quando escreveu isso aí. Sim. Eu acho legal também que, por exemplo, eu tava lendo o Holy Avenger, que é do universo de Tormenta. E aí os personagens, eles têm o costume, como se fosse uma cultura para dar sorte lá. Ai, tomara que os deuses joguem uns dados bons a favor da gente. O que isso remete para uma pessoa que tá lendo e é jogador de RPG? Ah, entendi. Então vamos ver, né, o que vai acontecer. Espero que seja bom para dar uma boa situação ao longo do desenvolvimento ali do acontecimento da história, né? Então essas referências ali é muito interessante, porque você atiça a pessoa que está consumindo aquela obra ali, né? Outra coisa que você falou também, que você está desenvolvendo seu universo essa questão de distanciar do mundo. Com o universo de Luminar, como é que você pensou em sistemas de poder pro seu mundo? Você pensou em sistema de poder, pensou em como é que ia funcionar a magia, quem que ia poder usar magia, ou você só foi no freestyle mesmo? No começo eu pensei em ir mais freestyle, mas aí conforme você vai desenvolvendo as raças e o que se pode ser feito naquele mundo, aí você vê a necessidade de começar a criar algumas regras, né? Então quando eu comecei, é um mundo fantástico e tem a origem do universo. Aí é aquilo que o Tolkien meio que fala também, quanto mais próximo da origem do universo, mais épico e com a magia mais aflorada tem. E ao passar do tempo, aí as condições vão mudando e vão ficando um pouco mais mundanas, vamos se dizer assim, né? Então a magia, ela tá concentrada no meu universo por causa do Criador. Então o Criador é o ser que dá o start, né, para começar todo mundo material, que é onde se passa a história do universo, e ele deixa resquícios das propriedades dele, né? Ele se manifesta como luz e a luz, ela transforma a realidade nesse mundo. Então, a partir disso, todo o continente onde vai ter as raças tem um fragmento, né? Onde o Criador ele emite aquela luz dele através desse fragmento para cada povo e eles podem converter aquilo em o que seriam feitiços, né? As magias, né? O portador que entende, que estuda aquilo, né? E tem as características necessárias, tem raças que conseguem utilizar com maior facilidade, outras menos, né? Conseguem interagir com aquele artefato e aí surgir os feitiços e as magias, né, que vão rolando em volta do universo. Então a magia ficou meio conectada com o sentido do criador ali, né? Da própria origem do universo, né? Então a partir disso aí eu estabeleci algumas regras mínimas para conseguir desenvolver ao longo das histórias o personagem que utilizar esse aspecto, né? Seguir essas regras. Bem interessante, cara. Você tem uma estrutura mais bem definida, então. De como quem pode e não pode. Mais bem engessada, né? Cara, quando eu fui pensar na minha, eu pensei só, cara, vai ser mortais que fazem pacto com uma entidade. É isso, basicão, sabe? Falei, mas como que vai ser? Ela vai aparecer? Não vai? Cara, é isso. Eu fui num caminho um pouco diferente do seu. Eu só pensei num conflito geral, que não vou dizer, porque o propósito aqui também do canal é dar um chamariz para as histórias. Na história isso vai ser explicado, mas é muito mais nessa questão, cara. O que a história pede, o que essa história específica que eu tô contando pede simbolicamente. Porque as entidades, elas têm alguns poderes específicos que são conjurados, digamos, fora do mundo físico, mas podem se manifestar no mundo físico através do hospedeiro. Então eu pensei, pô, o que tiver que sair, saiu. Você fala, eu quero fazer um cara que, sei lá, empilha cadáver. O cara vai empilhar cadáver. Ele vai lutar empilhando cadáver. Como? O que isso seria útil? Eu não sei. Vai acontecer. Vai acontecer, porque é útil, é isso aí. Eu quero que um cara spawne armas, ele vai spawnar armas. Tem alguns princípios que eu tô desenvolvendo mais agora, mas eles são muito mais amplos. Varia justamente para ter essa flexibilidade de nós trabalhar na história. Sim. A flexibilidade tá um pouco ali, como eu falei. A magia, ela vem do portador
da relação com o fragmento de luz, que é a luz emitida pelo próprio Criador. Só que aí cada raça, utilizando dessa característica, vai manifestar poderes diferentes, né? Magias diferentes. Então tem ali a diferença através da raça, né? E não da entidade, né? Que aí é o que você montou ali, que cada portador, conforme a sua entidade, vai ter um tipo diferente de magia, né? Também é bem interessante. Então a regra que é legal, né? Porque a gente monta a regra, depois tenta seguir ela e tenta explorar como é que você deixa ela mais versátil também, né? Pra deixar mais dinâmica na história. Eu acho também que nem tudo no mundo de fantasia tem que ter uma explicação com regras também. Qual que a gente fala, né? Tem aquele clássico, né? Pô, todos os personagens têm algum poder mágico. Aí você fala, pô, mas e o Bárbaro? Por que o Bárbaro leva milhares de porrada e não morre? Porque magia é pra maricas, é isso, não tem que ter explicação. É o suficiente. Por que se tomou uma bola de fogo no peito e não morreu? Magia é coisa de maricas, acabou. Porque eu tô puto, é isso, acabou, não precisa justificar mais, entendeu? É isso. Felipe, a gente já conversou bastante aí, deu um bom tempo de gravação já. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar pro pessoal sobre o universo Iluminar? O que esperar no futuro? O que você tá desenvolvendo aí? Ó, eu pensei, né? Eu comecei esse universo publicando de forma mais autocontida. Então, histórias curtas ali, apresentando 3 personagens principais, que aí eles vão formar um bando, né? Que vai ser o grupo, né, de aventureiros que vai explorar esse universo. Então, aí eu foquei em a origem de forma curta de cada um dos personagens e apresentando um pouco da raça dele. Então, a ideia futura é o quê? Esses 3 personagens se encontrarem, começarem a se conhecer ao longo da obra e fortalecendo os laços de amizade deles, ao mesmo tempo que o autor vai descobrindo mais sobre os personagens também, conforme os companheiros vão descobrindo uma coisa do outro, e você vai... E a ideia é tentar, né, fazer o leitor se apegar aos personagens, assim como os próprios personagens vão se apegando um ao outro ao longo da jornada e explorando o universo e descobrindo mais a regra, né? Então é ser uma coisa mais autocontida no início mesmo das próximas obras, que vai ser através do núcleo deles que vai ser o olhar do leitor para o universo que está surgindo, né? Então eu já montei um pouquinho de base ali com uma explicação rápida, né, na primeira página de introdução das 3 obras, e a partir disso, né, nas próximas edições, eles se encontrando e explorando o universo. Então é mais ou menos isso que eu tenho para pro futuro do universo, e correr produzir, né? Tem que desenhar, tem que escrever, tem que colocar a mão na massa, senão não sai. Você nem me diga, pô, cara. Você não sabe, pessoal, o Felipe é uma máquina de produzir quadrinho, bicho. O cara, ele fala, tá com o projeto, tá começando, próxima semana ele traz 5 pronto, né? Um negócio impressionante, cara. Não, você ia estar com muito mais obra do que eu se fizesse obra mais curta, né? Porque uma obra sua vale 5, 6, 7 obras minhas, dependendo de qual for. Essa última aí que você tá produzindo, que vai passar de 100 páginas, meu Deus do céu. É mais forte que eu, não dá. Eu não consigo ser. Às vezes não dá quando pra você ser estiver sucinto. produzindo ali, vai embora. Bom, pessoal, então se vocês quiserem conferir os trabalhos das HQs do Felipe, do universo de fantasia dele, tá passando as HQs dele aí na tela também. Se vocês quiserem também, vai estar na descrição o canal do Fagulha Criativa, o Instagram do Instagram dele também. E eles põem lá pra dar uma conferida e adquirir as obras também, comprar as obras dele, pra ter essas HQs aí na sua casa. Inclusive, uma coisa que o Felipe não comentou, mas que é interessante: suas histórias são livres para todos os públicos, né, Felipe? Suas histórias de fantasia. Sim. Então, a ideia que você falou também, você queria produzir uma obra um pouco mais adulta, então ia ser mais sério e não queria cair no dark. E o meu, quando eu falei o sentimento, eu queria alguma coisa um pouco mais otimista, porque eu queria trazer aquela obra do sentimento que eu tinha quando eu era criança, por exemplo, assistindo um Dragon Ball, um Cavaleiro do Zodíaco, né? Que é aquelas obras que são divertidas e otimistas. Tem profundidade ali, você se apega ao personagem, mas já a pessoa pode ser introduzida ao universo de fantasia já desde nova, né? Então foi a preocupação que eu tive nessas 3 primeiras obras, de tentar deixar o mais leve possível ali, né? Sem muito sangue, sem muita coisa, né?
tendo um pouco de profundidade, mas na parte escrita e não na parte visual chocante, né? Pra pessoa ficar... não conseguir apresentar, por exemplo, pro seu filho, né, a obra. Então, totalmente livre. Isso aí, no meu caso é o contrário, eu tô fazendo um projeto novo agora, tentei fazer ele um pouco mais family friendly e durou 1,5 página. Meu Deus do céu. Bom, enfim. As obras do Felipe, se você quiser presentear pro seu filho, dar de presente pro irmão mais novo aí, ou ler você mesmo também, é uma história que você tem com todo mundo, eu falo por conhecer, as histórias são muito boas. E se você quiser conferir as minhas, tá aí passando na tela também, vai estar um link aí na descrição para você poder adquirir. E em breve teremos novidades, vai ter um e-mail para vocês poderem adquirir trechos de uma obra nova que vai lançar ano que vem. Então acompanhe o canal aí que tem novidades em breve. Então é isso, Felipe, um abraço final, obrigado por ter aí participado dessa resenha de maluco aqui que a gente teve. Eu que agradeço o convite, bora, sempre que precisar, chamar. Vamos produzindo aí então. É isso, galera, deixa o like, compartilha, se inscreva se você gostou e até a próxima.